Gente, mais uma vez, né? Bom dia para todo mundo. Estamos seguindo aqui com o nosso curso à distância. Ó, o Felipe está entrando. Bom dia, Felipe. Bom dia. Gente, não parece que está fácil, né? Não sei se vocês viram a Alemanha. A Alemanha meio que tentou afrouxar algumas. Ah, agora chegou a Bia, é verdade. A Bia está entrando. Bom dia, Bia. A Alemanha tentou afrouxar algumas normas e já parece que vai voltar atrás em algumas coisas, porque os casos aumentaram. Na Coreia do Sul, na Coreia do Sul foi permitido bares, e depois que bares, assim, casas noturnas, sei lá, abriram o primeiro final de semana, casos já subiram outra vez e o governo decretou fechamento desses locais. Então, assim, acho que a nossa esperança mesmo é medicamento, né? Ou vacina ou medicamento. Enquanto isso não aparecer, vai ser difícil ter uma vida normal. Mas, né, só o boletim aí do início da semana, descobrindo mais coisas eu conto para vocês. Vamos tocar o barco com a nossa aula. Tudo bem? Hoje a gente vai dar sequência com zoologia, né? É o nosso assunto da segunda. E como a gente falou de verme na semana passada, fizemos uma retomada, assim, na verdade, chegamos ali nos vermes. O nosso assunto hoje é verminose, tudo bem? Então vou pôr aqui o PowerPoint para todo mundo pegar aí. Seria isso, ó. Deixa eu botar uma tela menor aqui do Zoom, porque senão na aula gravada vocês ficam vendo tudo isso. É. Pessoal, então essa imagem inicial, ela dá a ideia aí, né, de uma dor na barriga, cólica, algo assim. Esse remédio chamado Anita, que é o vermífugo mais famoso que tem, né? Não é o único, mas eu acho que o mais conhecido. É uma imagenzinha para dar a ideia de saneamento, como a gente conversava um pouco na semana passada. E a outra dessa ideia de higiene dos alimentos, né? Sempre tão, sempre tão importante. Seguinte, aquela folhinha onde todas as doenças estão esquematizadas, eu não mandei para vocês antes, porque ela está toda aqui no slide. Ó. Então, ó, doença por doença, está tudo colocado aqui do lado. Chamei atenção para as coisas que vocês têm que guardar com mais facilidade, né? Com mais atenção, na verdade. Tá tudo aqui. Mas o que vai ter no mural hoje? Né? Além do slide que eu mando no grupo, na verdade, lá no mural eu vou pôr a própria folhinha, mas repito, ela está inteira aqui. É que se você quiser imprimir também facilita, sei lá. E acho não, né? Eu devo mandar uma lista com questões para vocês me responderem também no mural, porque a ideia é que o semestre termine dia 15, ou seja, sexta-feira, né? Então a gente tem que ter um material aí para avaliação, para além das VAs que a gente já tinha feito, né? Para a gente fechar essas notas sem prova bimestral, mas é o que vai ter jeito de fechar no primeiro bimestre. Tudo bem, pessoal? Seguinte, ó, se alguém não estiver me ouvindo, dá um grito aí. Estou tentando posicionar o microfone melhor, mais perto. E vamos lá. Ó, por mais que aqui no ciclo não dê para ler completamente, né? Tá pequenininha aqui as legendas, tá tudo sendo explicado aqui ao lado. Vamos na seguinte ordem, ó. Primeiro doenças causadas por plateumintos, para depois doenças causadas por nematelmintos. Vamos colocando dessa forma. Essa, pessoal, a esquistossomose, é uma doença causada por um verme plateuminto chamado Schistosoma mansoni. É assim que a gente lê, tá? Esse SCH, ao invés de você ler como xistossoma ou esquistossoma, a gente lê de uma vez só. Schistosoma mansoni, também chamado aqui, ó, aportuguesando o nome esquistossomo, tá? Daí que vem a ideia do nome, né? Esquistossomose. Sabendo que ose, a terminação ose, é prevista, né, para doenças, né? Não é a única doença que tem ose no final.
como a gente vai ver. Beleza? Pessoal, essa doença tem 2 hospedeiros. O que significa isso? Né? A gente já conversava lá no protozoário. Né? O hospedeiro intermediário é onde o verme passa e não se reproduz. O hospedeiro definitivo é onde o verme se reproduz. Tá? Por isso aqui 2, o verme se reproduzindo no interior do corpo humano, o que faz do homem o hospedeiro definitivo. Qual é que é a da esquistossomose na contaminação? Vamos lá, ó. Não tem mosquito, não tem alimentação a partir de alimentos contaminados, né? O que tem é a larva entrando pela pele das pessoas. Normalmente, pessoal, nas pernas, nos pés, tá? Nas partes aí, ó, de baixo do corpo. Por que isso acontece? Porque essa larva, assim como o seu hospedeiro intermediário, o caramujo, elas são encontradas em lagoas, né, em açudes, em rio com leito mais baixo, assim, sem muita correnteza. Tanto é que no norte de Minas, na Bahia, em outros estados do Nordeste, onde isso aqui é mais comum, existe até um ditado popular. Olha lá embaixo, um importante, ó. Nadou, coçou, pegou. Então o pessoal tem essa brincadeirinha aqui com esses 3 verbos, que é assim, ó, você foi para a água, deu coceira, já era. Né? Nadou, coçou, pegou, relativo à esquistossomose. Tudo bem? Então vamos lá ver o seguinte, ó. Esse seria o caramujo, né? O hospedeiro intermediário. Bionfalaria glabrata é o nome dele científico, mas você não precisa saber isso. E esse seria a imagem da larva cercária, que é a larva que penetra no homem. Mas antes, pessoal, da larva penetrar no nosso corpo, tem toda uma ocorrência, né? Então vamos olhar o ciclo, vamos pegar o ciclo a partir, ó, de uma pessoa doente. Então tá aqui o meu mouse, ó, pessoa doente, beleza? Estamos aqui, ó. Depois, ó, fezes com ovos do parasita. Vamos seguindo, ó. Ovos, e aí sai uma larva chamada miracídio. Pessoal, miracídio e cercária são 2 fases do desenvolvimento do xistossoma. A gente tem que saber. Infelizmente, isso aqui cai bastante em prova. Ó, miracídio. E essa larva miracídio não é a larva que entra no homem, tá? O miracídio é a larva que entra no caramujo. Olha ele aqui, ó. E aí ela se desenvolve lá dentro e vira cercária. A larva cercária já é a sua fase pronta para invadir o corpo humano. Olha lá, ó. Penetração através da pele do hospedeiro. Beleza? Olha lá, o ser humano, que é agora o hospedeiro definitivo, vasos sanguíneos do intestino e do fígado, causando, pessoal, uma dificuldade na circulação de sangue nesses órgãos, né? Então, esses órgãos acabam retendo, por conta da presença do verme, né? Acabam retendo muita água, a circulação é atrapalhada, a circulação linfática também. Por isso, a região ali do abdômen fica inchada, tá? Então a pessoa vai ficar pálida, vai ficar fraquinha, né? Aquele aspecto de doente, mas a barriga vai estar tipo para frente assim. Por isso a gente chama de barriga d'água, o nome da doença, o nome popular dela, tudo bem? O ciclo está explicado aqui do lado. Agora eu quero te contar o seguinte, a questão dos sintomas. Olha lá, ó. Vai ter uma debilidade no fígado, também no intestino, o acúmulo de líquido que vai favorecer, né, essa situação, barriga d'água, tá? Não é uma doença grave, pessoal, não é uma doença grave, mas eu sempre faço essa ressalva quando dou aula aqui de verminose. A gente está falando, muitas vezes, de ambiente que não tem água potável, não tem tratamento de esgoto, pessoas em situação de pobreza, pessoas carentes. Então, assim, quando a gente por aqui, né, que temos, graças a Deus, uma condição melhor, não só de vida como um todo, mas também de água potável, saneamento, né? Quando a gente pega uma doença desse tipo, o que a gente faz? Tá? Você fica em casa, você muda um pouco a alimentação, né? Você não vai conseguir comer, mas você vai tomar uma sopa,
você vai comer umas bolachinhas ali de água e sal, qualquer coisa. Se precisar, você vai internar, vai tomar um soro e vai melhorar. Vai ser um susto. Agora, pessoal, ó, mudar a alimentação. Ah, você vai passar a comer aqui, come umas frutas, uma verdura, para de comer coisa da rua por uns dias. Isso não existe em muitas regiões, né? Ah, tomar cuidado aqui, ó, só tomar, não brincar mais com esse negócio de tomar água da torneira. Em algumas regiões por aqui, por exemplo, lá não existe outro jeito. Internar, tomar um soro, às vezes também nem consegue chegar a essa medida em determinadas regiões. Então não é uma doença grave, mas é uma doença que pode, né, levar à morte, caso, claro, não seja tratada. Tudo bem? Última para nós aqui da esquistossomose é o seguinte, ó, preste atenção o quanto o saneamento, né, resolve tudo. Esse primeiro passo nosso, olha para a imagem de novo, ó, do lado direito da imagem, pessoa doente, barriga d'água, né, fezes com ovos do parasita. Essas fezes com os ovos do parasita caíram no ambiente. Se elas caíssem numa rede de tratamento de esgoto, já era. Esses ovos do parasita iam ser destruídos. Não ia ter o resto do ciclo aqui, ó, para contar a história. Tudo bem? Olha a reprodução do xistossoma, tá? O macho, ele tem uma fenda no meio, tá vendo? O corpo dele parece uma rede, e a fêmea, que é até maior, né, ela se encaixa no meio do corpo dele. Essa reprodução acontece dentro do organismo humano infectado, né, caracterizando o homem como hospedeiro definitivo. Beleza? Depois você vai ler isso aqui, vai ver de novo, sempre preocupado com isso. Ó. Quem causa, contaminação, algumas questões a respeito dos sintomas e profilaxia, ou seja, como evitar. Tudo bem? Miracídio e cercária são nomes importantes para você guardar. Eu vou mudar para a próxima, tá? Qualquer coisa que você tiver, é só parar aí, certo? Pessoal, essa é longa também. Mas é o seguinte, você não precisa guardar tudo isso que está escrito aqui no desenho, tá? No nosso esquema. Eu trouxe o esquema porque fui procurando esquemas que eu considerava a imagem positiva para nós. Não precisa se preocupar tanto com o texto. O texto eu pus aqui do lado e já era. Vamos falar de uma doença chamada teníase, tá? O sufixo, como eu te disse, ose, tem relação com doença. O sufixo íase também, tá? Então você pega uma doença causada pela tênia, ela poderia chamar tenose, né? Que é um nome muito esquisito, ou teníase, que eu acho menos esquisito, mas vai ver porque eu estou acostumado com esse nome. Né? A primeira vez que alguém escuta esse nome, normalmente é lá no 7º ano, né, do fundamental. Então tá aí, ó, quem são os vermes? A Taenia solium e a Taenia saginata, que são vermes plateumintos, né, conhecidos aí como tênias. Tudo bem? A Taenia solium parasita porco e a Taenia saginata parasita bois e vacas, tá? Normalmente. Tem caso de Taenia saginata para porco, Taenia solium para vaca e boi, mas para o vestibular, desse jeito aqui, ó, tá ótimo. Mas ela se reproduz mesmo no corpo humano, o que caracteriza o homem como hospedeiro definitivo. Essa aqui, pessoal, tem relação com o alimento, tá? Olha a forma de contaminação, olha lá, ó. Ingestão de carne bovina ou suína contaminada com larvas do verme, tá? Como diabos uma carne vai estar contaminada com larva de verme, tá? Como que isso vai acontecer? É isso que eu quero ver com vocês no ciclo evolutivo. Então a gente sempre parte de uma pessoa doente, beleza? Então vamos lá, ó. Olha a pessoa doente aqui, ó. Ingestão de carne contaminada, né? Aí eu quero que você venha aqui, ó, eu quero que você venha aqui pro número 6. Tá me acompanhando, por favor? Aqui no número 6 está assim, ó. Eliminação dos ovos para o meio externo por meio de fezes contaminadas.
Mesma questão que a gente via na doença anterior. E eu vou além. Se aqui tivesse o saneamento, ó, já era, né? O saneamento aqui resolvia. Mas não tem, estamos partindo dessa premissa, né? Regiões com dificuldade nesse ponto, com dificuldade no acesso à água potável. Então a bagunça continua. Olha lá, ó. Ovo microscópico com embrião, né, hexacanto. Esse nome também não precisa, né? É um embrião que mostra os dentezinhos da larva do verme que vai surgir ali. Mas e aí? Esse ovo está no ambiente, ó, o animal vai e come. Porco ingere ovos contidos nas fezes humanas e se contamina. Então esses ovos estão no solo, esses ovos microscópicos podem estar, por exemplo, na água de um rio que foi tirada ali para alimentar esses animais, sem tratamento e tudo aí. Depois, ó, os embriões liberam no intestino do porco e passam para a corrente sanguínea do animal. Tá? Então vamos lá. Ó. As fezes da pessoa doente continham ovos, os ovos foram para o ambiente, porco ou boi, por exemplo, ingeriu esses ovos, os ovos agora liberaram larvas, e olha o passo 11, ó, embriões, liberaram, perdão, os embriões, né? E agora no passo 11, ó, embriões desenvolvem-se no tecido nervoso e muscular do porco, originando larvas. Tudo bem? Pessoal, musculatura, como está falando aí, ó, tecido muscular de porco, tecido muscular de boi, para nós é o quê? Carne. Você concorda? Qualquer carne é musculatura. Tá? Tem até um corte, né, chamado músculo. Mas assim, não é só o músculo que é músculo. Né? Picanha é músculo, cupim é músculo, contrafilé é músculo, fraldinha é músculo, ponta de peito é músculo, o próprio peito é tudo músculo, tá? E quando a larva está no músculo do animal, ela está na carne, né? Na nossa visão, aquilo é carne. Ingerindo a carne, ó, ocorre a contaminação, tá? Veja bem, aqui, pessoal, na tenise, a contaminação ocorre pela ingestão de carne contendo, ó, chamei atenção aqui no texto, ó, pus até outra cor, larvas. Carne contendo larvas, tá? Normalmente uma carne mal preparada, mal cozida, crua. Por quê? Porque se você cozinhar, fritar, assar durante mais tempo ali, o que vai acontecer? Vai matar aquele contaminante, tá? Agora, na carne mais crua, mal preparada, você não consegue. Tudo bem? Olha para o desenho, ó. Isso aqui, pessoal, é a cabeça de uma tênia adulta, tá? Não é essa que você come, não. Esse é o bicho adulto, tá? E aqui é ela no tamanho que ela pode ficar, tá? Na literatura aí tem coisa de tênia, sei lá, de 7, 8, 9 metros, normal. Tem umas gigantes aí de 13 metros, toda enrolada dentro do seu intestino, tá? Do intestino da pessoa contaminada. No seu não, né? Ninguém aqui nunca vai ter tenise. Pessoal, o que acontece que eu quero te chamar a atenção agora? O corpo desse animal, ele é todo quadradinho, tá? É como se fosse uma pecinha encaixada com a outra, formando, ó, essa fita gigante que caracteriza o animal. Cada pecinha dessa a gente chama de proglote. Ó, você encontra esse nome em vermelho aqui no texto e você encontra esse nome aqui no esquema também. A proglote, reprodutivamente falando, ela é independente. É como se ela fosse o animal inteiro, né? Em se tratando de reprodução. O que eu quero dizer com isso? Que ela é o animal inteiro. Que ela se vira sozinha para reproduzir. Esse verme, pessoal, é um verme hermafrodita. E a gente sabe o que é isso. São indivíduos que têm a possibilidade de produção de gametas masculinos e femininos, sendo o mesmo indivíduo. Ele não precisa de um parceiro de reprodução. Então, cada proglote, cada quadradinho, tem como produzir gameta masculino e gameta feminino. A fecundação acontece na proglote, ela fica cheia de ovos e o que acontece? Ela, ó, se desloca do resto do corpo e vai embora nas fezes. Quer dizer, o verme fica lá parasitando, mas a proglote vai embora no resto das fezes. A gente chama de proglote grávida,
como você pode ver aqui, ó, no passo 4 e no passo 5, olha lá, ó, eliminação de proglotes cheias de ovos e, ó, ruptura das proglotes já no ambiente, tá? Onde os ovos ficam ali expostos ao animal. Tudo bem? O apelido dessa doença é solitária porque é um único verme que fica alojado dentro do organismo da pessoa contaminada. Por ser único, a gente chama então de solitária, é o apelido da doença, tá? E fique esperto com essa ideia do verme hermafrodita, da proglote grávida. E ó, último recado antes da gente mudar, muita atenção para a contaminação de solitária, né, de tenise, que é a partir da ingestão de carne mal preparada com larvas, vou repetir, carne mal preparada com larvas do verme. Tudo bem? Essas larvas estão ali na carne porque elas já foram ovos que estiveram no ambiente, esses ovos foram comidos, né, por animais, o ovo abriu dentro do corpo do animal, virou larva e a larva foi para a musculatura. Agora, existe uma doença que acontece quando o homem entra no meio do caminho e come o ovo. Não come carne com larva. Ele come o ovo no ambiente, com água contaminada, com verdura, fruta contaminada. E é isso que nós vamos ver agora. Ó, essa doença aqui, ó, cisticercose. Eu não pus o mesmo esqueminha da doença passada, né, contaminação, agente causador, blá, 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 porque ela é quase uma ramificação da tenise. Só muda essa questão. Qual é o momento que o homem vai aparecer? Tá? Aqui, pessoal, a ingestão é de ovos. Então, ó, preste muita atenção nisso que eu estou te dizendo. Isso aqui é bem famoso em prova. Eu vou voltar. Ó, olha o ovo aqui. Ó. O ovo foi para o ambiente, o porco comeu, a larva saiu, foi para o músculo do porco, a gente comeu essa carne e ficou doente com tenise. E se por um acaso o homem entra aqui, ó, o homem entrou aqui no meio do caminho. Antes do porco chegar, o homem foi lá e comeu o ovo. O que vai acontecer? Ah, fácil, professor. Se o homem comer o ovo vai abrir, vai sair a larva vai lá para o nosso músculo. Não, não vai. Ah, então a larva vai lá para o nosso intestino, cresce, vira um verme gigante aí, mesma coisa. Também não. Se o homem comer o ovo, a parada muda de figura. Olha lá, ó. O que vai acontecer? Ovos liberam larvas, né? Só que essa larva não vai crescer, pessoal. Ela vai ter um desenvolvimento diferente. Ela vai achar alguns locais para se alojar e ficar ali, tá? Se por um acaso ela se alojar, até às vezes na corrente sanguínea, até na própria musculatura, não é um problema tão grande. Mas tem casos dessas larvas alojadas, ó, no coração, no globo ocular, no cérebro. Aí, meus amigos, aí é um problema grande, tá? Essa doença, ela chama cisticercose, justamente pelo nome da larvazinha, né? A larva cisticerco, tá? Que tá lá também, tá na tenise. Só que na tenise a gente come dentro da carne. Aqui a gente mandou o ovo direto, tá? Olha esse passo, olha esse passo aqui, ó. O homem ingere os ovos da tênia, o passo 7, porque as doenças estão misturadas aqui, né? O homem ingere os ovos da tênia, quer dizer, não foi carne contaminada, foi o ovo, tá? Chamei atenção aqui no texto também. Olha lá, transformam-se em larvas, larvas se alojam-se no tecido como músculo ou cérebro, tá? Ó, imagens para quem tem o estômago forte. Assim, não é nada demais, né? Mas tem gente que não gosta de ver. Então prepare-se. Ó, um coração, esse monte de bolinha aqui, ó, são todos os ovos, tá? Os ovos ingeridos que se alojam no coração. Ó, um cérebro com cisticercose, tá? Todos esses ovinhos aqui são os cisticercos, tudo bem? O cérebro com cisticercose e um coração com cisticercose. Essa doença já é bem mais grave, tá? Do que a própria teníase. Uma vez uma aluna me contou que a avó dela estava tendo problema com muita dor de cabeça,
convulsão, até assim, ó, um pouco de perda de visão, mas o principal sintoma era dor de cabeça. E ela foi ao médico, né? Fez lá todos os exames, e aí que o médico falou o seguinte, ó, a senhora tem ovo de solitária na cabeça, tá? Foi um jeito ali mais simples, vamos dizer assim, do médico dizer. E o que que é ovo de solitária na cabeça? É aqui, ó, neurocisticercose. É a neurocisticercose, que é quando os ovos resolvem ir para o cérebro. Ah, professor, como é que vai saber se vai para o cérebro, para o coração, para o músculo? Não dá para saber. Uma vez que a pessoa ingeriu, você tem que ter sorte desses ovos irem parar num local menos complicado, certo? Vamos lá, deixa eu olhar aqui algum tipo de recado, não nenhum. Vamos seguir o barco. Pessoal, tranquilo. Até agora nós vimos 3 doenças causadas por plateumintos, tá? A esquistossomose, a teníase e a cisticercose. Tá beleza? Qualquer coisa se interrompe, ninguém está comentando nada, eu vou tocar o barco, certo? Olha só, oxiuríase. Aqui a gente já está falando de uma doença causada por um verme nemateuminto, tá? É o verme chamado Enteróbios vermiculares, tá? Popularmente conhecido aí como oxiurus. O verme oxiurus causa a oxiuríase. Como eu já te contei, vou repetir, né? O nome com a terminação ose e também com a terminação íase, né? Encaixa aqui para a doença, tá? Podia ser, por exemplo, oxiurose, né? Assim como esquistossomose, mas assim como teníase é oxiuríase, beleza? Primeira coisa que eu chamo a atenção aqui para vocês, pessoal, não tem 2 hospedeiros, tá? Não tem 2 hospedeiros, tem um só, certo? Assim como a cisticercose tem um só também. Agora, teníase, esquistossomose tem 2, tá? Homem caramujo para esquistossomose, homem porco ou homem boi para teníase. Tudo bem? Como é que acontece essa aqui? Se não tem hospedeiro, sempre, quase sempre, né? Água e alimentos contaminados, né? Grande chance de ser por aí. Nesse caso, pessoal, os ovos do oxiurus, olha que loucura. Você comeu, a pessoa comeu, né? Ou tomou água contaminada com esses ovos. Os ovos passam pelo sistema digestório e lá no final do intestino grosso, né? Já na região ali, ó, do reto, do ânus, próximo da área de eliminação, esses ovos, ó, abrem e liberam ali as larvas que tornam-se adultas, que reproduzem e ficam ali naquela região próxima ao ânus. O que que isso causa? Uma coceira filha naquele lugar. Quem já teve oxiurus, um amigo meu teve, ele fala que é uma coceira insuportável. Tá? E uma vez eu vi uma moça chamando o filho dela de... Parece que tem oxiurus, que o moleque não parava quieto. Né? Vivia correndo, pulando para um lado e para o outro. Então é para dar essa ideia de que está com tanta coceira ali naquela região chamada perianal, né? Região próxima ali do ânus, região perianal, é tanta coceira que a pessoa não sossega. E o grande problema, pessoal, aqui é o seguinte: à noite, sem querer, a pessoa pode coçar a região, que ela está tentando dormir, não está conseguindo, né? E vai lá, põe a mão, coça, mexe ali com a roupa, né? Para ver se alguma coisa resolve. Daqui a pouco ela pegou a mão e trouxe para próximo do rosto, para dormir aqui de novo e tal. O que que rola? Ela se reinfectou. Tá? Ela se reinfectou. Isso é um grande problema. Você ia espalhando a doença para você mesmo, não ia conseguir curar daquilo. Né? Tem caso de mãe, pai, que pegou a mão da criança, assim, ó, pôs aquelas luvas, sabe aquelas luvas para você tirar coisa do forno, assim, ó, para evitar que, que o cidadão coçasse a região ali, né, e evitasse essa reinfecção. O oxiurus é uma doença causada por um nemateuminto. Essa não cai muito em vestibular, tá? Trouxe, claro, que a gente precisa saber, mas os pegas são
esquistossomose, teníase, 2 de plateuminto, lombriga e amarelão, 2 de nemateuminto. Queridos, pelo andamento, a gente não vai conseguir terminar hoje, né? Estou aqui com o relógio olhando, a nossa reunião está com 33 minutos, faltam 7, né? Mas vamos seguindo, porque acho que rola falar de mais uma doença, tá? Ó, só uma imagem aí do oxiurus, visto aqui no microscópio, beleza? E aqui, ó, só para ilustrar o indivíduo aqui com a coceira nessa região. Tudo bem? Ó, essa, pessoal, é a lombriga. Vamos falar da lombriga para a gente encerrar a nossa aula de hoje. Muito comum, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, muita gente tem e às vezes nem percebe. É uma doença com prevalência enorme no mundo, maior ainda, claro, né? Na média fica muito grande, mas você sabe que ela incide principalmente em regiões sem saneamento. A lombriga também não tem hospedeiros, ela tem hospedeiro, só o homem, tá? Um verme com hospedeiro só é chamado monoxeno. O verme com 2 hospedeiros, heteroxeno. Depois posso escrever isso para vocês, certo? Água e alimento contaminados para lombriga. Firmeza? Olha lá, ó, ovo do verme nas fezes da pessoa infectada, mesmo esquema. Vai tudo para o ambiente, ovos vão, então, para o organismo humano. E a questão da lombriga tem aqui um detalhe que é a passagem pelo sistema respiratório, tá? Esses ovos, eles abrem, a larva está lá no estômago, né? E ela sobe aqui, ó. Ela sobe até o esôfago, do esôfago ela sobe para a faringe. Quando chega na faringe, não, desculpa, o professor está falando bobeira. Apaga isso aí, vamos começar de novo. Eu estou preocupado com o tempo aqui, estou me enrolando. Escuta aqui, todo mundo me ouvindo? Deixa eu te pedir um negócio. Posso abrir outra reunião e ficar com vocês uns 5 minutos a mais? Porque aqui a gente ainda tem 5. Aí eu pego aquela lá, uso esses 4, por exemplo, que ainda tem, mais uns 5, acaba que no saldo eu usei 5 a mais. Não vou ficar lá 10, 15, 20 minutos com você, não. No máximo 10 minutos na reunião nova. Pode ser? Deixa eu parar essa aqui, ó. Beleza? Então, todo mundo chegando rapidão, que eu vou interromper aqui, ó.